Olá aos nossos seguidores da página do 4º CPR. Eu sou o Sargento Ederson, da Subseção de Comunicação Social. Eu sou o Sargento Mário Wilson, do 4º CPR, e trabalho na área administrativa da Polícia Militar. O nosso podcast de hoje, Além da Farda, trazemos aqui a Charlie Bravo Ciladi, para os mais leigos, a Cabo Ciladi, que vai falar um pouco da sua vida. Agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto tão interessante que é o Além da Farda, hoje um pouquinho sobre a corrida. Então, para mim, é muita satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, e aí, qual foi quando você quis ser policial? Quando foi que surgiu essa ideia de falar, cara, eu quero ser policial e tinha esse sonho? Então, ser policial militar não era um sonho de infância. O meu sonho de infância ele sempre foi ser professora, foi algo que eu mentalizava e me formei para isso, Eu cursei o curso de pedagogia. Então, na minha cabeça, seria a profissão aí que eu ia seguir. Antes de concluir a faculdade, eu prestei o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal e fui aprovada nesse concurso. Ingressei e depois que eu ingressei na Polícia Militar, eu não me vejo em outra profissão. Então, assim, foi algo que realmente eu me identifiquei muito, foi uma profissão que eu me identifiquei muito, eu gosto muito do meu trabalho. Então, hoje, se você me perguntar assim, quer ser professora? Não quero. Hoje eu quero ser policial militar. E fala aí do teu ingresso, assim, de quando você prestou o concurso, qual foi o ano que você ingressou na Polícia Militar? Então, eu ingressei na Polícia Militar em 2014, fiz o curso de formação de praças em 2014. Fui lotada, assim que terminou o curso, fui lotada no 10º Batalhão, que atende aí a área da Ceilândia. Nesse período, atuei nas equipes de RP. Posteriormente, eu fui para o 16º Batalhão, que é a unidade que eu atuo até a data de hoje, e lá eu trabalho no GTOP, que é o Grupo Tático Operacional GTOP 36. Entendi. Duas perguntas nesse ponto. Primeiro ponto, como foi o seu impacto no curso de formação? Quando você descobriu assim, quando caiu a ficha, Aquele momento diz, cara, eu tô no curso de formação. E agora, quando vem a ordem que vem, tem que vir calça jeans, blusa branca, tênis branco. Como é que foi esse? Não pode chegar atrasado. Exatamente. Então, essa questão para mim, ela não foi tão radical, porque eu trabalho desde os meus 18 anos, então, assim, quando eu entrei na Polícia Militar, eu já tinha um chãozinho aí que eu trabalhava já, e sempre ali cumprindo horários, a questão de pontualidade, eu sempre fui muito correta nesse sentido, então não foi algo que eu tenha sentido tanto. A questão física também, a questão física para mim não foi algo que me puxou muito, então tinha minha canga lá e aí a gente sempre conversava sobre, eu falava, não, isso aqui para mim tá tranquilo, porque eu fui criada na roça mesmo, então assim, é uma pegada diferente e quando eu fui para o curso de formação, era mais trabalhar a questão psicológica mesmo, mas eu não senti grande dificuldade nessa adaptação aí de disciplina, de ordem mesmo, porque assim, já era algo... Essa disciplina você já carregava consigo mesmo. Essa disciplina eu sempre me cobrei bastante nesse sentido, então não foi algo assim que para mim foi assustador. Mas e na questão falar para o nosso público o que é o canga? Que você falou aí, tinha um canga que eu... O que é o canga? O canga é o seu companheiro ali, você vai, durante todo o seu processo, o policial ele nunca está sozinho. Então, durante o curso de formação, já é designado ali alguém que vai ser ali, você é guarda-costas dele, ele vai ser o seu. Se fizer certo, ok, mas se fizer errado, os dois vão pagar, Pagam os dois. Isso. Então, nesse período, você tem sempre ali, um com o outro o tempo todo, então a gente já começa a trabalhar essa questão ali de estar em equipe o tempo todo, da ação de um refletir ali para o outro e já começa no curso de formação. Então, o canga seria isso, Alguém que é seu guarda-costas, você dele e por aí vai. É um parceiro mesmo ali do dia a dia, De todas as horas, porque tudo se faz junto. E nesse curso, teve alguma marca que, tipo, te colocou na parede e fala, cara, quer saber, eu vou largar tudo isso aqui e vou embora. Teve algum momento como esse? Então, me fizeram essa pergunta esses dias. Ciladi, o que te fazia pensar em desistir? Eu fui com uma mentalidade muito sabendo o que eu queria,
né? Eu queria muito me especializar, eu queria muito me formar naquele curso. Então, eu preparei muito meu psicológico antes de ir. E quando eu fui, e a resposta que eu dei para o meu colega que perguntou em relação a isso, eu falei assim, cara, um dia de cada vez, e a minha mentalidade era, eu só saio daqui ou se for para o hospital ou morta, mas eu não vou pedir para sair. Então, independente do que acontecesse ali, se as outras pessoas conseguem, eu também vou conseguir. Então, assim, fácil não foi, e é claro que você fica ali no estado ali de aperfeiçoamento, é exposto a situações ali de bastante fustigação mesmo, mas é um se ajudando, um ajudando o outro o tempo todo. Então, para mim, foi algo muito gratificante mesmo. Assim, eu aprendi muito, mesmo com todo a situação que nos é colocado durante todo o treinamento. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então, para mim, foi muito válido e eu sempre aconselho aos meus colegas, às pessoas que pretendem mesmo, que se especializem, né? Que tem vários cursos aí dentro da... Então, você incentiva que Sim, outros policiais que ainda não fizeram sem se dúvidas, especializem sem e procurem aí esse conhecimento, né, a mais. Com certeza, né? O aperfeiçoamento ele é sempre válido, né, a nossa profissão. Sim, é verdade. Ela é muito desafiadora, né? Quem trabalha na rua sabe aí como funciona. Então, qualquer curso, qualquer tipo de especialização que você faça, hoje a Polícia Militar tem vários cursos aí que o policial pode estar se aperfeiçoando. Então, é muito válido para a atuação mesmo, é muito válido para a sociedade, para o policial. Então, sempre eu recomendo sim que façam, que vá lá, que pague sua etapa, né, que conclua o seu curso. Por todos os espinhos do caminho mais vá, que é gratificante. Que de qualquer forma eles te apertaram de todas as formas, né? Que é tanto psicologicamente, fisicamente e ainda testam o seu companheirismo, né? Porque se não tiver coesão naquela... Isso, não tiver a coesão na tropa, né? Porque um apoia o outro, né? Exatamente. São expostos a todas as situações possíveis mesmo. Até porque na rua a gente não existe muito lá, não existe muito... Não tem tempo ali para estar pensando em muita coisa. Então, assim, se tem que fazer, precisa ser feito. Vamos fazer. Então, essa situação de curso, ela é justamente para preparar o policial para aquele momento ali, né? Para o momento que estiver na rua, para atuar mesmo da forma como tem que ser. Entendi. Tá certo. Siladi, além de policial militar, você também é corredora de rua, maratonista. Conta um pouquinho pra gente aí essa... Então, além de policial militar, eu também sou atleta amadora, né? Corro, participo de corridas de rua. Em 2021, eu trouxe a corrida para minha rotina. Eu até então era sedentária de todos os esportes. Eu começava e parava, não mantinha ali uma frequência, não tinha muito foco, não tinha disciplina. Então, começava, o corpo pedia para parar e eu parava. E aí foi em 2021 que eu optei por trazer a prática de atividade física para o meu dia a dia. E como a corrida foi um esporte que eu sempre me identifiquei, eu falei, não, vou optar pela corrida porque vai ser um pouco menos complicado adaptar isso à minha vida. E foi quando eu comecei a correr, comecei fazendo uns trotezinhos mesmo, saía para correr sem nenhuma orientação, fui treinando, fui melhorando a questão de distância, de tempo. Nesse caminho eu conheci alguns atletas já de rua, né, durante os treinos, que me falaram sobre as corridas de rua e me despertaram o interesse de participar. Em 2021 cheguei a participar de algumas poucas, mas cheguei a participar. Mas para mim foi um período crítico, porque como eu treinava sem orientação, foi um período que eu adquiri muitas lesões. Então, assim, eu treinava e aí as lesões estavam ali e eu não tratava, mas continuava treinando até que chegou um momento que, peraí, eu precisei dar uma pausa nos meus treinos, precisei procurar ajuda de médico, tratei as lesões que eu tinha adquirido em decorrência da corrida. E quando foi para eu voltar... Porque... Então não adianta chegar aí... Não. Você é um maratonista, não. Você é um corredor, você é um atleta. Seguidores, então fica a dica. For fazer alguma atividade física, algum esporte, procura orientação de algum profissional que vai te orientar, vai te ajudar aí nesse caminho, não é verdade? Sim, com certeza. Eu era a primeira defensora de falar, não, é só correr, a rua tá aí, eu vou só sair correndo e pronto. Eu defendia muito essa tese até o dia que eu sofri mesmo na pele, passei por tudo isso, então tratei das minhas lesões. E quando foi para eu retornar aos treinos, foi quando eu parei e falei, não, eu vou procurar uma ajuda esportiva, uma assessoria esportiva que me oriente nos meus treinos. Foi quando eu
procurei a assessoria do Valdenor, né, que o Valdenor, inclusive, é um grande atleta aí um grande nome do atletismo brasileiro, e ele passou a me orientar, passou a me dar toda essa coordenada em relação a treinos, a descanso, a fortalecimento, a tudo que um atleta precisa para desenvolver sem lesionar, né? Porque a ideia é promover saúde e não adquirir mais doenças, né? Uma das perguntas que eu queria te fazer, nesse mesmo caminho que você está trilhando, quais foram as dificuldades das maratonas? Quais as maratonas que você viu e falou, cara, essa dá para me participar? Ou e essa outra aqui dá para me participar? Quais foram as maratonas? Foi aqui no Distrito Federal, na Ceilândia, ou foi outra cidade satélite? Como você teve acesso para conhecer? As corridas de rua que eu participo, em peso, são aqui no DF mesmo, e aqui em Brasília. Uma corrida que eu já participei de corridas de 5, 10, 12 e 21 quilômetros. 21 é a meia maratona, né? Então, para mim, inclusive, foi uma prova que para mim foi um desafio muito pessoal, uma prova que me marcou bastante mesmo, porque era um sonho a ser realizado, porque a gente começa a correr. Eu comecei a princípio querendo só sair da zona de conforto, mas depois você vai tomando gosto, você começa a competir, você vai conhecendo pessoas, e aí você vai se envolvendo ali com aquele mundo. Quando vai ver, você está todo final de semana se inscrevendo em uma corrida e participando de competição. Mas você e só pegando o ensejo da pergunta dele, o gancho dessa pergunta dele, tem diferenças de maratonista, de corredor de rua, de corredora, maratonista, corredora, tem diferença assim para o nosso público saber? Isso, para ele saber exatamente. Não, na verdade o maratonista ele vai ser aquele que já correu uma maratona, né, que é os 42 quilômetros, né, e ou quem corre meia maratona, o restante, mas todos podem ser englobados aí como atleta amador, corredores de rua, né, que é o meu caso, né? Eu corri até meia maratona, eu não sou uma maratonista, pretendo ser um dia, mas aí não. Quando você começou, quando você teve assim essa vontade de participar da maratona, que geralmente quando a gente começa a correr, nós começamos a correr assim, perto de casa, né? Vou dar a volta na quadra. Exatamente. 15 quilômetros, 21 quilômetros, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Aí quem te deu aquele start de falar assim, pô, cara, você podia correr uma maratona, sabe aquele momento que você está correndo ali na praça, ou então no parque, tá ali no parque, aí, exatamente, alguém passa. Que a maratona é 42 quilômetros. Justamente. Isso, foi quando eu comecei a correr, fui conhecendo atletas de rua, tinha uma colega minha que eu conhecia ela através da corrida, e ela sempre me falava, Siladi, você tem potencial, Siladi vai participar das corridas de rua, e eu ficava, não, só corro 5, não, nossa, eu acho o máximo quem corre 10, ela falou, você consegue, vai para uma competição de 10, eu fui para uma competição de 10, eu consegui pegar o primeiro lugar. Então, na minha primeira competição. Então, assim, aí eu fiquei, ela falou, tá vendo? Você não tá acreditando em você. Aí eu fiquei assim, aí quando eu fiz os 10, eu falei, tá satisfeita? Ela falou, não, vai para os 21. E aí começou aquilo começou a crescer. E aí eu fiquei pensando, comecei a estudar a possibilidade, mas sempre naquela, assim, aquela recuada, porque um preparo para uma meia maratona. Um passo além da perna, que é mais ou menos. Aí eu queria ver né? Exatamente. Eu queria saber dessa medalha, como foi essa primeira corrida de 5 quilômetros, ganhei uma medalha? Caramba, como é que foi? Qual foi a competição? Agora ninguém me segura mais. Justamente, qual foi a competição? Onde foi? Quando eu fui a maioria das corridas em Brasília são ali eixo, esplanada. Quando eu fui para essa corrida da meia maratona, foi esplanada, né? Dos 10 quilômetros, foi esplanada. A meia maratona, a primeira que eu fiz aqui em Brasília foi EPTG, foi ali Taguatinga. Foi os 21. Isso, foi nos 21. E nos meus primeiros 10 quilômetros mesmo competindo foi na esplanada mesmo. Mas eu sempre com aquele receio todo, não, para eu ir para uma prova eu preciso estar com preparo suficiente para poder iniciar e concluir. Isso independente ali de pegar um pódio ou não, mas eu preciso estar com o meu condicionamento físico em dias para poder conseguir fazer isso. E aí fiz os 10 e aí comecei a alimentar aquilo de fazer os 21 mesmo. Foi quando eu procurei meu treinador e falei, olha, tem uma prova aí que está para julho de 2022, a gente estava ali... Julho de 22, ano passado. Isso. E aí foi quando eu falei com ele, e a gente estava ali em meados de maio já, então era um tempo curto para preparar para uma meia maratona. Treinamento, preparação. Sim, mas era um período ali que eu já vinha numa pegada de treino mais forte e tudo, então eu conversei com ele e falei, olha, eu quero, para concluir, não é, mesmo que não seja para pódio, eu quero concluir, é uma realização pessoal minha. Ele falou, tá em cima, mas dá para fazer. Então...
E nesse meio tempo aí que você fazia essas corridas, você conseguiu alguma vez participar da corrida Tiradentes, que ela é proporcionada pela Polícia Militar, Isso, correto? porque tem a Tiradentes, todo ano O acontece. que acontece? A corrida Tiradentes, é claro, uma corrida que tem 8 anos que... Tem aquele algo a mais, poxa, que aqui eu é estou minha na casa, eu vou Polícia ter que me Militar. ir bem, Não, você, sem né? dúvidas. A Foi corrida uma Tiradentes corrida da que... instituição da Polícia Militar, nessa daqui eu tenho que me destacar. Eu tenho que aparecer. Você já teve assim, você tem assim... Chegou a assistir, né? Até assim, de ter buscado a história da corrida, falar assim, cara, deixa eu ver como é a Tiradentes, quem participa, Na verdade, como participa, por o ser tempo, uma- o percurso. Por ser uma corrida organizada pela Polícia Militar, e aí ser da casa mesmo, Isso. eu tinha muito desejo de participar dessa corrida. Legal. E aí, mas como eu via nos anos anteriores, mas como eu não me preparava, então ficava só na admiração mesmo. Mas aí no ano de 2022 eu consegui me inscrever. Se inscreveu ainda no ano Me passado? inscrevi, sim, Uhum. me inscrevi nos 10 quilômetros. E aí foi uma prova com alguns contratempos que eu acho que eu criei tanta expectativa em participar dessa corrida, que no dia aconteceram algumas coisas atípicas. Eu cheguei, apesar de ter chegado cedo, mas aí acabou que o meu kit de corrida acabou chegando em cima da hora de largar já. E aí eu entendi. tive que fazer ali não tive tempo de aquecer para largar. É o algo a mais do Era algo a mais. a tem prova dar, que eu né? esperava, mas assim, era a prova dos contratempos também. Então, a minha colega me ajudou a colocar o chip ali, que é a marcação do tempo no tênis. Sim, sim. Ah, E tá, aí- tem uma marcação E no aí eu tênis. precisava colocar o número de peito, mas aí soou o apito para largada. Pra Então largada. eu larguei ali, segurando a camiseta da corrida, tentando colocar o número de peito. Foi tudo junto, foi perdi meus acontecendo. alfinetes pelo caminho. Então, assim, Caramba, Esse mas foi- mesmo assim eu só pensava assim, não, eu vim para correr, Vai eu vou correr. finalizar essa prova, eu vou concluir. Então quer dizer que a corrida de hoje tem, além do chip, a numeração, a inscrição, tem todos esses Camiseta. detalhes. Isso. né? Geralmente você faz a inscrição e aí tem no kit de corrida, vai variar da organização da corrida, mas essa especificamente vinha com a squeeze, vinha com a camiseta, o chip A squeeze que você fala. é uma garrafinha. Tem a garrafinha Isso, específica da água. Para quem Mas está então... praticando atividade física. Isso, Sim, tem a sim, squeeze. sim. Então quer dizer que tinha uma equipe que uma equipe que te acompanhou. Foi feito patrocinado por seu treinador ou eram amigos que... Porque, querendo ou não, por ser uma distância muito grande, né? 10 quilômetros, querendo ou não, vai ter momentos vai ter que querer beber meia água. maratona. Exatamente. Geralmente tem, a organização das corridas já fornecem a cada distância ali pontos de hidratação. Então tem você larga pontos. ali, você precisa estar com chip, número de peito, usar a camiseta geralmente é opcional, porque tem atletas que gostam de usar da assessoria e tudo. Entendi. E aí eu larguei com essa camiseta na mão, larguei ali tentando colocar ali o número de peito para ser né, identificada. Mas assim, falei, vim correr, vou correr independente dos imprevistos. Certo. E aí foi muito E interessante eu acho assim que não sou eu, mas assim o público no geral. Nossa. Qual foi o desfecho dessa corrida? Exatamente. Qual foi? Como é que Mata você... essa curiosidade nossa. Nessa corrida eu consegui concluir em primeiro lugar nos 10 Olha, quilômetros primeiro na lugar. modalidade Primeiro feminina. lugar. Mais uma vez, Mais uma vez, primeiro lugar. É, também. na categoria militar, então para mim foi assim, era a corrida que eu queria participar. Que legal, É, parabéns. apesar dos parabéns. imprevistos, deu tudo certo, finalizei a prova e consegui fechar com o pódio ainda. Então para mim Que foi, legal. Muito foi bem, no maravilhoso. pódio, Show. fotos e Com tudo. certeza, com Muito bem. certeza. E você tem algumas fotos de lembranças Tenho. dessas corridas, gravou, Sim, falei, cara, essa aqui vai a ser cada, meu... a cada corrida tem que que eu registrar o participo, momento, né? sem dúvidas, né? Antes e depois da corrida, a gente sempre se reúne, faz foto, porque é um momento muito único. Se eu fosse falar que de cada corrida que eu participei, todas teriam ali um ponto, porque não é só ir lá e competir, é você ir, é você interagir, são muitas questões que são trabalhadas, que estão por trás da corrida. Então, eu sou muito defensora da corrida, Tá certo. sou suspeita para falar. Siladi, então nesse policial, Isso, policial, atleta, atleta. maratonista, corredora de rua, não dá tempo de ter uma família. Exatamente. E aí vem outro problema, né? Esposo, não dá tempo pra filhos. isso, não, dá Não A dá família, tempo. não, a família sem dúvida está em primeiro lugar. Tem o eu marido. considero Legal. privilegiada porque meu esposo e minha filha são grandes incentivadores das Uma escolhas filha que eu faço para mim. Quantos anos? Minha filha tem 13 anos. 13 anos. Minha filha tem 13 Tá anos. quanto tempo casada? 14 anos 14 casada. anos. Então, antes da de polícia ser militar, Sim, você sim. já tinha tinha a Exatamente, família. já tinha meu esposo, já tinha minha filha. Então, assim,
as minhas escolhas são muito bem acolhidas por eles, então abraçaram a minha profissão, abraçaram aí a minha opção pelo esporte, então me sinto muito privilegiada. E hoje o esporte, a minha ideia é que minha filha seja que eu seja um espelho para minha filha de bons exemplos e que ela também desperte para a prática da atividade física, para que ela também tenha esse né? desejo de praticar, independente saúde, de qual esporte muito, que né? seja, né? Mas é promoção de saúde, né? A gente sabe disso. Eu quero fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a lesão que você identificou, né? Você disse que teve algumas lesões que te atrapalharam, mas se teve alguma delas que literalmente fala assim, cara, que você identificou que era o exercício errado. Entende? Que o médico falou assim, ó, essa lesão está acontecendo porque você está praticando algo errado, está se esforçando em algo além do normal. Que aí você falou, cara, é a minha corrida. E a outra pergunta que eu quero fazer é a respeito do ponto familiar. Do ponto familiar, assim, quando surgiu, se houve algum choque na família ou não em relação... Tá, vou correr, agora eu sou policial, vou correr e vou falar pro meu marido que ele vai ter que aceitar e ele falar, cara, você tá fazendo um montão de coisas e aí esse estresse, essa organização, né? Então vamos por partes. Então, primeiro fale da sua sobre as lesão. lesões, Isso, quando você descobriu que quando chegou um ponto assim que você viu mesmo a lesão e tinha que ter acompanhamento e você falou, cara, isso aqui está sendo causado agora, por causa do exercício errado que eu estou fazendo, que é a corrida. Isso. Na verdade, quando eu fui procurar um ortopedista, que eu levei os meus exames, ele ficou e falou, como é que você está conseguindo correr com esses resultados de exame, né? Porque realmente estava doendo e eu estava correndo. Não estava dando descanso. Ele falou, olha, isso aqui é tudo em decorrência do excesso de esforço físico que você tem feito. Joelho, era joelho, não estava conseguindo conciliar o descanso na tua rotina. Não, porque na minha ideia, para evoluir, precisava ter treino em cima de treino. Então, eu treinava muito mesmo, eu não obedecia ali aquela questão do descanso mesmo. Né, então, quando... Faz parte do Era o joelho? O joelho era onde? Era joelho, tive canela, tive no foi pé. Um conjunto. Foi um conjunto. Pé, inflamação joelho, ali. E mesmo assim você insistiu. Mesmo assim, eu corria com insistia, dor e tudo, né? porque eu já gostava de correr. Então, entendi. eu estava fazendo algo muito errado, né? Porque eu estava causando uma complicação muito maior. Então, mas eu fiz aí, nesse momento aí... Buscou o auxílio médico, busquei o conseguiu auxílio sanar médico, a lesão. Fiz o tratamento certinho. E aí fui para a assessoria, foi quando o meu treinador... Foi quando você entrou em contato com o seu assessor para ele falar, ó, Foi, vou te trazer uma orientação. Do acompanhamento. Exatamente. Às vezes o camarada tá em casa e fala assim, eu tenho equipamento de educação física em casa, eu vou fazer sozinho. Exatamente. E não é uma boa opção. E não é só você querer se exercitar, porque existe a maneira correta. E o descanso, ele também faz parte do treinamento para você evoluir. Faz parte da rotina do atleta. Tem que descansar, faz parte da rotina do atleta, com certeza. O descanso, alimentação, descanso e a rotina de treino, né? Porque esses três são fundamentais, né? É necessário, Se não tiver essa disciplina... E para mim foi um pouco complicado até eu conseguir, né, mudar a minha mentalidade de que eu precisava do descanso, eu precisava, para mim evoluir, eu precisava descansar, eu precisava respeitar ali o treino daquele dia para poder fazer, hoje não é muito, eu queria fazer mais, mas eu vou fazer isso aqui porque é o que está previsto. Então, levou um tempo para isso acontecer, mas assim, consegui ajustar sim, com certeza. Hoje é muito mais tranquilo. Fala pra gente aquela que te deu mais prazer, aquela competição, aquela corrida, aquela, né, que eu participei. Aquela que você falou, essa daqui foi foi meu ápice. E também fala pra gente aquela também que te trouxe uma frustração. A partir de hoje eu não quero mais. Chegou a ter alguma assim? Então, a corrida que para mim foi uma corrida que me marcou bastante também, por superação pessoal. Você já comentou da corrida Tiradentes, que te deu uma... Era a queridinha, né? Porque era a corrida da casa, então eu tinha muita vontade de participar. Então a Tiradentes era a top mesmo, que eu tinha vontade de participar, e deu certo de participar. E a segunda que eu destaco também é a concluir uma meia maratona, né? Sim, porque para mim, os 21 para mim foi assim, algo de muita satisfação mesmo. Era um percurso difícil, então quando eu consegui concluir, eu vinha numa pegada de treino boa, mesmo eu não conseguindo ali fechar um ciclo de treinamento para meia maratona, mas
Foi uma prova que eu concluí, era um percurso difícil, porque era ali em Taguatinga, ali, fazendo EPTG. E qual é a EPTG toda, não? Isso, toda a EPTG ali. Isso. Aí, Voltava ali para onde é o túnel. Está sendo feito o túnel ali, né, de Taguatinga. O túnel. Naquela parte, começando do centro de Taguatinga, mas até o final da EPTG. Isso, vai lá para o Lúcio Costa e retorna, né? Então era um percurso difícil. E aí, mas mesmo assim... E quando tem essas corridas, eu acredito que tenha todo um aparato, param ali o trânsito para manter a segurança dos atletas, correto? Sim. Tem toda... Acredito que tenha a estrutura, então a via é fechada para que seja mesmo ali, mesmo que seja uma via... Não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer forma. Tem ali o dia, as autoridades... Existe todo um regulamento da corrida mesmo, que já deixa tudo ali sob orientação. E então faz parte do calendário também. Faz parte Mas também. o nome é Corrida EPTG? Não? Como é que é o nome? Não, essa foi a meia maratona de Taguatinga. Meia maratona de Taguatinga. Acontece todo ano. Na verdade, essa foi a primeira que aconteceu. E essa meia maratona é o percurso de 21 quilômetros, correto? É o percurso de 21 quilômetros. Mas ela já é uma meia maratona. Isso. Ou ela é uma maratona completa e dá a opção do atleta fazer só a metade? Não, essa tinha o percurso de 5 quilômetros, tinha o de 10 e tinha o de 21 quilômetros. Então, no ato da inscrição, ele opta ali por qual percurso ele quer fazer. Ele vai fazer. Isso. Entendi. E aí, nessa você se superou. Nessa eu fui nos 21, foi para superação. É aquela assim que sensação incrível de concluir. Tudo isso, com certeza, tem fotos, né? Nossa, muitas, sempre tem que ter os registros. E aquela que te causou uma frustração? Isso, que você... Bom, a gente sempre faz aquelas postagens e tudo ali, né? É muito interessante tudo, mas por trás disso existe um preço altíssimo também, né? Tem um sofrimentozinho ali que a gente passa. Uma corrida, assim, que para mim foi uma corrida muito difícil mesmo, foi a Maratona Monumental, que eu estava inscrita nos 10 quilômetros e para mim foi uma prova dura do início ao fim. 10 quilômetros. Essa você sentiu dificuldade. Sim. Você falou que a de 21 você... Isso. Mas isso é muito relativo, porque vai muito do dia que você está e não está bem. Então você pensa assim, uma prova de 5 quilômetros vai ser tranquilo para quem faz uma de 21. E nem sempre, porque às vezes eu termino uma prova de 5 quilômetros assim nas últimas mesmo. De 5 quilômetros. Exatamente. Tem um costume de 5, querendo correr 21 e no de 10 quilômetros teve todo um estresse. Então, assim, tem toda uma questão envolvida, questão de descanso, questão de alimentação do dia anterior, questão de você estar com estresse, questão de treino mesmo, se você está com o seu corpo sem descanso de treino também. Isso tudo vai influenciar no dia de uma prova. Então, eu vinha nessa de 10 quilômetros, para mim foi muito sofrida, porque assim, eu tive sorte, porque nesse dia eu estava correndo junto com o meu treinador. Ele estava junto comigo nesse dia. Foi o seu canga, na verdade, isso, né? Nesse dia ele era meu canga, então ele fez o percurso comigo. Mas assim, para mim foi sofrido do início ao fim. Mas concluiu os 10. Nessa prova, eu fiquei muito ruim, assim, em relação a fadigar mesmo, a me cansar mesmo, que eu terminei, assim, me arrastando mesmo. Mas conseguiu terminar. Mas chegou aos 10, cheguei ao sim, final da prova. sim. Teve alguma que você chegou a... falou assim, cara, eu não dou conta de correr essa, eu vou desistir, eu vou caminhar e não vou dar conta, não. Não, já teve provas de não concluir, sim. De chegar no meio do caminho e falar, cara, de não concluir, sim. Eu vou relaxar. A gente precisa, essa questão de você aprender os limites do seu corpo, respeitar os limites do seu corpo. Nem todos os dias é seu dia, nem todo dia vai dar tudo certo. Entendi. Então, já aconteceu, sim, de parar e falar assim, não, essa daqui eu não vou nem concluir. Porque se insistir, podia chegar um estapa no corpo, né? Exatamente. É até perigoso. Então, a ideia é promover mesmo a questão da saúde mesmo. Então, se não está dando, a gente precisa reconhecer, não, hoje eu não estou bem. Hoje o meu melhor é isso aqui, eu não consigo ir mais que isso. Então, e fala pra gente também, o apoio institucional. Você tem o apoio da Polícia Militar? Ah, sim, sem dúvidas. Hoje eu sou lotada no 16º Batalhão, né? Lá é disposto pra gente uma academia para os policiais se exercitarem, né? Para promoção aí de saúde mesmo, né? Para que a gente se movimente. O 16º Batalhão possui uma associação, um grêmio, né? Dos policiais, que tem uma parceria com o Ministério Público e aí acaba tendo o incentivo ali para a prática de esporte. E hoje eu tenho as minhas inscrições de corrida custeadas pelo Grêmio do 16º Batalhão. Isso. E além de todo o apoio que o pessoal
acaba envolvendo todo mundo, os colegas de trabalho, todo mundo fica muito envolvido. A torcida é grande. Vamos marcar um né? treino, vamos, como é que foi lá? Se lá você vai competir que dia? Então tem muito isso também. Todo mundo dá aquela força, isso é muito Legal. válido. sem Já dúvidas. teve alguns que já lhe acompanham nas corridas, fala assim, já tem os policiais que falam, vai correr no parque hoje, eu vou te acompanhar, mas não me rala não. Tem uns que estão prometendo uns treinos aí, eu tô aguardando. Tem uns que o treino já saiu, Já saiu? também. Ah. Mas sempre acontece aí de marcar aí um treinozinho com um colega e sempre, ou colega, ou com os irmãos, com os primos, sempre que possível, a gente tá aí tentando levar a galera aí para poder entrar também nessa onda, né? E como a pergunta para não ficar no ar, que perguntamos antes, né? E a situação do marido, filho, filha, né? Marido, filha, e você fala, e agora? Hoje eu vou correr, ele fala, não, não vai não, mas eu vou. não. Vamos passear hoje. Isso, vamos fazer outra coisa. Vamos pra casa da minha mãe. Exatamente. Não. Vamos na casa da mãe, mas a gente corre também antes. Nas competições, sempre que possível, minha filha e meu esposo sempre vão comigo. Eles né? vão Que legal, sempre? aquele Vão apoio junto? moral tá sempre estão ali sempre- vibrando, estão torcendo, então eles sempre me acompanham. Por isso que eu falo que eu sou muito privilegiada nesse sentido, porque realmente eu tenho um apoio verdadeiro, né? Eu tenho ali Que todo, legal. não tem aquele negócio de você vai correr de novo, não tenho isso, então assim, vou lá, vai lá então treinar. Ah, E aí, tá. se eu vou para casa da minha sogra, tem como treinar também. O bom da corrida é isso, é porque eu consigo treinar E as onde eu tiver. conquistas, Silete? E as conquistas? Fala das conquistas. Você tem um lugar que você expõe as suas As medalhas, medalhas, os troféus. Tem que ter, É legal, tem é que ter o legal, local né? ali, Tem né? que ter, É né? muita história para contar, então Oh, tem legal. o cantinho Aquela ali. eu sofri, mas eu fui. Aquela ali foi. Né? Tem sim. Que legal, Tem Silete. o cantinho ali das medalhas, dos troféus, com certeza. Eu guardo com muito carinho, porque ali envolve muitas questões. Hoje eu gosto muito de correr, hoje a corrida faz parte da minha rotina diária, independente do que eu tiver que fazer. Eu sempre procuro tirar esse tempo para poder fazer meu treino, para poder me priorizar nesse sentido. É engraçado, né? Nesse ponto assim que uma medalha e um troféu, ele não é só uma medalha e um troféu, não é só às vezes um muito ferro, simbólico, um metal né? que está ali, né? Quando olha para aquilo, Você tem lembra ali, é um uma valor, trajetória, né? né? Existe Nossa, toda uma sofri pra história. concluir. Nossa, quem É a premiação, treina, é o quem ápice, treina né? sabe o que isso significa. Então, hoje eu tenho, eu não me recordo quantas, porque eu lembro que eu em 2022 participei de 24 corridas, né? 24. Esse ano de 2023 É. participei de uma. Já participou Já de comecei janeiro. já participei já da minha corrida de janeiro. Esse ano eu não pretendo aí competir tanto como foi no ano passado, né? Quero respeitar a questão do Até para descanso. você quero colocar mesmo na Isso. prática que o descanso faz parte da tua Exatamente, rotina de exatamente. treinamento. Porque Exatamente. querendo ou não, você vai para uma competição, você suga um pouco mais do corpo, então Sim. exige um descanso maior. Então, E esse além ano de eu tudo, quero. ainda conciliar com a carreira. Que a Sim, carreira policial sim. também cobra muito, né? Exatamente. Quero ou Muita não, gente, né, né? cara? Exige Exige bastante. bastante. Sim. Exige um condicionamento, né, para a gente poder Condicionamento, atuar, isso. né, no nosso serviço, né? E eu procuro sempre fazer essa junção. Hoje, para mim, no início não foi fácil fazer essa administração aí de família, treino, policial, mas hoje eu já consigo ajustar de uma maneira mais tranquila. Não é fácil, de forma alguma, mas dá para fazer. Querendo, dá para fazer. Querendo dá fazer, Dá, né? sim. Então, tem só ter um pouquinho de disciplina, né? Porque a disciplina, ela não é só no treino, também é na rotina da vida inteira, né? Exatamente. Disciplina em todos os tudo pontos, que você vai né? fazer é preciso ter disciplina, porque a Isso. gente não está motivado todos os dias, né? tem E aí é dia nesse que- ponto que a disciplina vai entrar. No dia que eu não estou motivada, mesmo assim eu vou treinar, porque foi eu que me determinei a fazer isso, Tá então certo. eu Tem vou que fazer. ter a disciplina, a Tem que ter. disposição. A disposição, Tem a que ter, gente. vontade. Não vamos Tem que amar fantasiar. mesmo, né? Exatamente, não vamos adianta querer fantasiar de qualquer que jeito que que não são vai só conseguir. rosas. Não que é são só rosas. rosa, não. Mas é Muitas bacana, você dores, corre muitos muito. espinhos. Muito. Então, assim, exatamente. por trás disso tudo, tem todo um suor mesmo, tem todo um preço que se paga. Então, não são só rosas, é difícil fazer esse ajuste. Mas, assim, se a gente se determina, a gente consegue fazer. Tem que ter determinação, tem que ter foco, é preciso ter constância para que tenha evolução. Então, assim, é toda uma E questão... não vem da noite pro dia, né? Não vem. E cada um tem um tempo diferente. Não adianta eu olhar e falar, olha, árduo, o caminho você é árduo, conseguiu né? evoluir rápido, eu não estou conseguindo, vou parar. Não é assim. Cada organismo funciona de uma De um forma. jeito, Então, a gente né? precisa respeitar muito isso, né? Porque às vezes olha para o próximo e fala, mas você evoluiu, eu não consigo evoluir. E não é bem assim, porque eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha rotina, eu tenho o tanto que eu vou me doar para aquilo ali. Então, Exatamente, tudo exige um preço, tudo
exige um esforço, né? E a gente precisa ter muito essa mentalidade aí para a gente não expor o corpo da gente a algo que ele ainda não está preparado. E para a gente finalizar em poucas palavras, eu quero que você fale um pouquinho, até para os nossos fãs, para ser um atleta, ser um policial militar. E tudo junto, né? Você, em poucas palavras, resuma. Vem ser atleta por isso, vem ser policial por isso. Seu ponto de vista. Então, vem ser atleta porque promover saúde, ser atleta independente de qual esporte você pratica é muito válido, porque quando a gente movimenta o corpo, você está promovendo saúde. É claro que de uma maneira, né, direcionada, não vamos fazer ali de qualquer jeito, justamente para não acontecer como aconteceu comigo. Em relação a ser policial militar, sejam bem-vindos. Quem tem interesse em ser policial militar, se preparem, físico, intelectual, psicologicamente, para estar aqui, porque o preço é muito caro para estar aqui e para poder... O nosso serviço, ele é um serviço muito árduo, mas muito compensatório, mas muito gratificante. Então, querer vir e ter vocação para vestir a farda e para fazer acontecer. Então, o meu recado hoje é esse. Muito bom. Nós temos alguns lemas e você leva a fundo, né? Orgulho de ser policial militar. Orgulho de ser maratonista. Sim, com certeza. bem. Orgulho de ser policial militar, orgulho de ser atleta também. Hoje, me enche de orgulho ter me tornado essa pessoa, ter promovido, me proporcionado essa qualidade de vida que hoje eu tenho. Muito bem. Tá certo. Muito obrigado aí a todos, né? Por hoje a gente fica por aqui, o nosso podcast Além da Farda. Hoje entrevistamos essa guerreira, uma super mulher, uma atleta, Guerreira, atleta, uma excelente policial militar. E a gente pede que nos sigam aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora também no TikTok. Olha aí. Você tem uma rede social que você possa... Tem sim. O meu Instagram é @ci_borges. Muito obrigado a todos aí pela audiência que nos deram. Muito obrigado e até a próxima aí, tá bom? Sigam nas nossas redes sociais. Valeu? Valeu, obrigado aí. Olha aí. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Vamos lá.